Olá, olá, meus amigos do meu mais recente canal do Instagram, que é... Qual é mesmo o nome do canal? Você não se lembra do nome do canal? Ah, mas espera um pouco, cara. Aí eu vou ter que falar que eu também não me lembro, tá? Mobilidade elétrica levada a sério. Levada a sério não é o nome do canal, mas é mobilidade elétrica, tá? Então, nós estamos começando hoje a primeira live do canal Mobilidade Elétrica, seja no Instagram, seja no YouTube. Então, é uma transmissão conjunta do Instagram e do YouTube. E se você estiver assistindo isso gravado, né, ou ao vivo, eu quero te pedir o seguinte: comunique os seus amigos que temos um canal agora, que é um canal extremamente sério e que leva a mobilidade elétrica a sério. E que não entende a mobilidade elétrica como todos atualmente entendem a mobilidade elétrica. A mobilidade elétrica, hoje, ela é uma coisa bem diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver aqui, né? De um modo geral, tanto no YouTube quanto na TV, etc., em que se resume ao beabá da modalidade elétrica, que não é bem o caso, tá? Aqui da nossa mobilidade elétrica. Eu vou dar uma ajeitadinha na câmera aqui. Isso. Não sei se tem gente já no Instagram, no YouTube, eu não tenho certeza ainda, mas estamos aqui para começar essa live dentro de instantes. E é uma live que eu, em primeiro lugar, vamos começar assim. Gostei muito de você estar aqui presente, ao vivo ou assistindo gravado. Porque é a primeira live. A primeira live, eu vou dar uma introdução, vou conversar um pouco a respeito de mobilidade elétrica. Mas mobilidade elétrica não é aquilo que você pensa que é, tá? A mobilidade elétrica é mais do que carros elétricos, que é o que você encontra hoje, né? Em todo lugar é carro elétrico, é mobilidade elétrica, é mobilidade elétrica. Então, eu acho que é legal a gente ver uma definição básica de mobilidade elétrica. O que é mobilidade elétrica? A mobilidade elétrica é um termo que diz respeito ao uso de veículos que utilizam eletricidade para alimentar todo ou parte do seu motor. Olha que interessante. E isso oferece mais uma alternativa que seja mais sustentável, tá? Do que simplesmente você usar combustível fóssil ou diesel, né? Que são os principais geradores de poluição, de tudo mais aqui no nosso planeta, tá? Claro que o álcool, no caso do Brasil, ele está sendo utilizado. Só que aqui no Brasil acontece uma coisa inacreditável. Eu vou falar para você o que é, você vai dar risada. Você sabe qual é o combustível usado para se produzir álcool? Não sabe? Pois eu vou te contar. Sabe qual é? Diesel. É uma piada. É uma verdadeira piada. Caminhões e caminhões a diesel sendo usados para transportar cana-de-açúcar, que vai fazer álcool. Então, a cana-de-açúcar, que é tão propalada como isso, como aquilo, usa muito, mas muito óleo diesel para se produzir álcool. Muita gente critica a Europa, que fala, nossa, porque lá na Europa, carro elétrico, lá toda a energia produzida a óleo diesel. É mentira. Isso é só uma fake news, tá? Lá você tem campos de energia solar, você tem campos de energia eólica, inclusive em mar, no alto mar, tá? É bem diferente do que a gente escuta aqui. Quem não tem o conhecimento fala essas coisas, mas tem um sujeito, né? Eu costumo dizer que esse cara é muito amigo meu. Ele se chama Albert Einstein. E ele disse assim, ó: o seu mundo
do tamanho do seu conhecimento. Se você é um cara que não estuda, não pesquisa, não aprende, não quer aprender, nasceu sabendo tudo, né? Como infelizmente é a grande maioria do ser humano acha que nasceu sabendo tudo. Se você é assim, o seu mundo é assim, ó, é desse tamanhinho, tá? Por quê? Porque não é porque a pessoa é velha, tem idade, que ela não tem que aprender, não precisa aprender. Muito pelo contrário, eu acredito que ela precisa cada vez mais se atualizar, aprender cada vez mais. Então, é uma coisa incrível, né? Porque todo mundo, muita gente critica a energia elétrica porque é produzida a partir de óleo diesel, não sei o que, mas quer fazer uma conta simples? Óleo diesel, o motor diesel, ele tem uma eficiência energética das maiores entre os motores a explosão. E você sabe quanto é essa eficiência? Não chega a 50%. Não chega a 50%. Agora, você imagina que a eficiência dele não chegando a 50% num automóvel, quando você coloca num gerador, você consegue uma porcentagemzinha maior de eficiência, porque no automóvel você tem calor, você tem atrito, você tem o peso, você tem uma coisa grande nessa história toda. Mas o motor mesmo, a eficiência dele livre deve ser uns 45%, só do motor. O que significa que 65%, não, 45%, para dizer 55% do óleo diesel que um motor a explosão consome, se for um motor diesel, é desperdiçado, é jogado fora na forma de calor e de atrito e de barulho, tá? Então a eficiência é muito baixa. Agora veja bem, se você pegar esse motor e fizer ele gerar energia, tá? 100% da energia que ele gerar vai ser guardada, por exemplo, numa bateria. E o motor, que é um motor elétrico, ele chega a ter 95% de eficiência. Ele vai jogar 5% fora. Na forma do quê? De calor, provavelmente, e quase nada de atrito, tá? Então, você pensa o seguinte, se você tem um combustível diesel produzindo só 40% de eficiência no cômputo final, ao fazer um carro andar, por exemplo, eu estou exagerando, hein? É menos que isso. Um veículo elétrico, ele vai produzir 95% de eficiência e para ele andar e tal, vamos tirar aí, vamos tirar uns 10% pelo peso do carro, etc. Você vai ter aí uns 80, 85% de eficiência de um motor elétrico quando o carro está andando, contra uns 25 a 30% de eficiência do motor a explosão quando o carro está andando. Se você pensar só em carro. Mas mobilidade elétrica não é só isso, né? E outra, a mobilidade elétrica ela se divide em duas coisas, na híbrida e na pura. São duas coisas diferentes, tá? São duas coisas diferentes. Então, a gente podia falar assim, ainda perguntar o que é eletromobilidade? Eletromobilidade, ela diz respeito ao uso de veículos, presta atenção, veículos, não está falando carro elétrico aqui, veículos elétricos que utilizam eletricidade como fonte primária de energia em vez de combustíveis fósseis. Então, é uma alternativa muito boa e sustentável, tá, aos motores tradicionais. Por quê? Porque o planeta está vivendo uma fase, daqui para frente, ele vai entrar, já entrou, né? Numa fase catastrófica. E daí eu vou dizer o seguinte para você. Primeiro, você pode me perguntar, mas viu, como é que é seu nome mesmo? Ah, tá. O meu nome é Adail, tá? Eu botei aí o nome de Adail Lecter, porque eu quero nesse canal aqui falar de eletricidade, então botei Lecter. Mas é Adail Lester. Eu tenho 72 anos de idade.
E estou sempre aprendendo, cara, sempre. Estou aqui, ó, fazendo uma live para você sobre um assunto que eu, particularmente, pesquiso há mais de 10 anos sobre energia elétrica. Puxa, mas você pesquisa há mais de 10 anos? Mas e aí, você tem pelo menos um veículo elétrico? Rapaz, você vai dar risada, mas eu tenho alguns veículos elétricos. Lembre-se que veículo elétrico não é carro elétrico. Mas eu tenho também um carro elétrico que eu esperei 10 anos para comprar. Eu achei que ia comprar nos últimos 4 ou 5 anos passados, mas por questões... Antes de falar nisso, quero dizer uma coisa. Presta atenção. Aqui, eu sou laico em política. Quando eu disser alguma coisa relativa a governo, eu não estou me referindo a governo nenhum, tá? A governo como instituição e não a uma pessoa ou outra em específico. E para piorar a situação, eu sou ambidestro. Então eu escrevo com a esquerda, eu escrevo com a direita e estou pouco me lixando para a política. Então vamos deixar bem claro isso. Quando eu falo em governo, eu falo em política governamental. Quem fez, eu não sei, não quero nem saber e tenho raiva de quem sabe. Então aqui o governo é laico quanto à religião política, tá ok? Aqui o governo não, aqui eu sou laico, o meu canal, os meus 2 canais aqui do Instagram e do YouTube são laicos, ou seja, não tem religião política, porque é a mesma coisa, tá? Religião, política, futebol, é tudo igual. Então aqui é proibido você ter partido ao futebol, à religião e à política. Ponto, acabou. Então vamos lá. Por que eu não consegui ter nos meus primeiros, nesses últimos 5 anos atrás agora? Primeiro, porque a política governamental, não me interessa quem fez ou deixa de fazer, atendeu mais as montadoras nacionais e praticamente restringiu a entrada. Ah, mas tinha aqui a Jaque Motors, tinha, só ela. O resto não conseguia trazer por falta de incentivo e pelo preço ser muito alto, né? Agora, em falando agora em carros e não só veículos elétricos, carro elétrico é muito mais barato de ser feito do que um carro a explosão, com motor a explosão, tá? O resto é conversa para boi dormir. Essa história de bateria custa caro, isso é tudo por conta daquela maldita ou bendita, sei lá, eu não sei nem como classificar isso, lei de mercado, tá? É só isso. Que para mim tem um outro nome, bem diferente de lei de mercado, mas deixa para lá. Bom, enfim, esses carros não vieram. Agora vieram por intermédio da China, tá? Por intermédio da China. Não foi por conta de governo nenhum que eles vieram. Foi por conta da China que resolveu vir para o Brasil. Isso fez com que aqui o pessoal das montadoras se mexesse e forçasse, então, que se colocasse imposto. Por quê? Nós precisamos no Brasil de coisas que não poluam, que não baguncem mais o nosso clima, né? E aí eu vou entrar num outro lado que você vai entender já já.